E turma, vamos para o assunto que eu estava comentando com vocês sobre inteligência artificial e tudo mais. E o assunto é a questão, né, da morte. Da morte. E o que é que tem a ver inteligência artificial com morte? Bom, eu não sei se vocês sabem, mas recentemente a inteligência artificial está meio que trazendo uma certa imortalidade para os seres humanos. Como assim, Cleiton? Inteligência artificial trazer imortalidade dos seres humanos. Você tá ficando doido? Não, gente. Vocês vão entender o que eu tô falando. Sabemos muito bem que a morte, né? Ou seja, o desencarne, para muitas pessoas é um processo doloroso, é um processo difícil de se lidar. Tem gente que, inclusive, não lida muito bem entre depressão e tudo mais. Mas e se tivesse uma maneira das pessoas ainda terem um certo tipo de contato, nem que seja virtual, com aquelas pessoas que elas gostam, com aquelas pessoas em que elas tenham um certo vínculo e tudo mais. Hoje em dia, se a gente, aliás, se fosse uns tempos atrás, se a gente for falar isso, seria meio que uma utopia, né? Como assim? Não tem como. Enfim, hoje em dia, com a inteligência artificial, é possível sim abordarmos assuntos referentes à imortalidade. No contexto de matéria física? Não. No âmbito virtual. Vocês já viram aqueles vídeos das pessoas pegando imagens de pessoas que já não estão entre nós e criando animações como se fosse a pessoa falando normalmente? E, gente, para uns pode falar, ah, não, mas isso aí pode fazer com que a pessoa ainda sofra ainda mais. Não, tem gente que para algumas pessoas isso é até um certo alívio, de poder ter aquele certo contato, nem que seja virtual. E se essa questão, se todo mundo tivesse acesso, né, a esse recurso da inteligência artificial e tudo mais, com relação a isso, tivesse softwares direitinho para fazer tudo, eu acho que o processo do luto para algumas pessoas seria menos doloroso, sabe? Bom, tem gente que vai concordar, tem gente que vai discordar. Bom, concorde ou discorde, discordando cada um na sua casa, não é mesmo? E vamos continuar o assunto. E outra coisa muito interessante, essa questão, né, da ideia de que não acabou, ela talvez seja uma próxima realidade dentro da evolução da consciência humana. Claro, né? Porque tem gente que não quer evoluir e a gente entende. Tá tudo certo também. Mas para aqueles que possuem mente aberta e que pensam sobre o assunto, né? Talvez seja uma alternativa, sim, inclusive de tratar o emocional das pessoas. Ah, Cleiton, mas não é a mesma coisa de uma pessoa estar de verdade. E todo mundo está cansado de saber disso. É claro que não é, né? Não é a pessoa em matéria, em carne e osso, 3D, né? Que infelizmente as pessoas acham que isso aqui que é de verdade, né? Só que isso aqui não é nada. Isso tudo aqui é holográfico, eu já falei para vocês. Até o que a gente come é holográfico. Se a gente for pensar, a gente come uma coisa, aquilo vai ser digerido, vai transformar em partícula, vai virar o quê? Pois é, né? Enfim, mas tem gente que quer acreditar que essa matéria aqui, ó, que essa carne aqui é de verdade, então cada um com a sua crença. Aliás, eu já falei isso, cada um tem a crença que merece, né? Porque semelhante atrai semelhante. Mas eu gostaria de saber de vocês, vocês acham que a inteligência artificial trouxe, de certa forma, a imortalidade para os seres humanos? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários.